O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Volume 3, capítulo 28. 12 de janeiro de 1900. Diferença entre o conhecimento de si mesmo e a humildade. Encontrando-me em meu estado habitual, meu amável Jesus veio em um estado que dava compaixão. Tinha as mãos atadas fortemente e o rosto coberto de salivares. E algumas pessoas esbofeteavam-no horrivelmente. E ele permanecia quieto, plácido, sem fazer nenhum movimento, nem emitir um lamento, nem sequer um movimento de cílios, para demonstrar que ele queria sofrer estes ultrajes, e isto não só externamente, mas também internamente. Que espetáculo tão comovente de fazer despedaçar o coração mais duro! Quantas coisas dizia aquele rosto com as cusparadas, manchadas de lama! Eu me sentia horrorizada, tremia, me via toda soberba diante de Jesus. Enquanto eu estava neste aspecto, ele me disse: minha filha, só os pequenos se deixam conduzir como se quer. Não aqueles que são pequenos de razão humana, mas aqueles que são pequenos, mas cheios de razão divina. Só eu posso dizer que eu sou humilde, porque no homem o que se diz humildade, mas deve-se dizer conhecimento de si mesmo. E quem não se conhece a si mesmo caminha já na falsidade. Durante alguns minutos, Jesus fez silêncio e eu o contemplava. Enquanto fazia isso, vi uma mão que trazia uma luz, que, escavando em meu interior, nos mais íntimos esconderijos, queria ver se havia em mim o conhecimento de mim mesma e o amor às humilhações, às confusões e aos opróbrios. Aquela luz encontrava um vazio em meu interior, e eu também via que devia ser preenchido com humilhações e confusões, a exemplo do bendito Jesus. Oh, quantas coisas me fazia compreender aquela luz e aquele rosto santo que estava diante de mim. Dizia entre mim: um Deus humilhado por meu amor, confuso, e eu pecadora, sem estas divisas. Um Deus estável, firme em suportar tantas injúrias, tanto que não se move nem um pouquinho para se livrar dessas cusparadas fétidas. Ah, parece-me ver seu interior ante a divindade e o exterior ante os homens. No entanto, se quiser, pode fazê-lo, porque não são as correntes que o atam, senão sua estável vontade, que a qualquer custo quer salvar o gênero humano. E eu? Onde estão minhas humilhações? Onde a firmeza, a constância em fazer o bem por amor de meu Jesus e por amor de meu próximo? Ai, que diferentes vítimas somos eu e Jesus, porque de fato não nos parecemos em nada. Enquanto meu pequeno cérebro se perdia nisto, meu adorável Jesus me disse: minha humanidade esteve cheia somente de opróbrios e humilhações, tanto de derramar fora, eis porque diante de minhas virtudes treme o céu e a terra, e as almas que me amam se servem de minha humanidade como escada para subir a provar algumas gotinhas de minhas virtudes. Diz-me perante a minha humildade: onde está a tua? Só eu posso gloriar-me de possuir a verdadeira humildade. Minha divindade, ainda unida à minha humanidade, podia operar prodígios em cada passo, palavra e obra. Em troca, voluntariamente, me restringia no cerco de minha humanidade
e me mostrava como mais pobre e começava a confundir-me com os mesmos pecadores. A obra da redenção, em tão pouco tempo, podia fazê-la, mesmo com uma só palavra. Mas quis durante tantos anos, com tantos trabalhos e sofrimentos, fazer minhas as misérias do homem. Quis encher-me em tantas ações diversas para fazer com que o homem fosse todo renovado, divinizado, mesmo nas mínimas obras, porque realizadas por mim, que era Deus e homem, recebiam um novo esplendor e ficavam com a marca de obras divinas. Minha divindade escondida em minha humanidade, com descer e tanta baixeza, sujeita-se ao curso das ações humanas, enquanto que com um só ato de vontade poderia criar infinitos mundos, com sentir as misérias, as debilidades de outros como se fossem suas, com ver-se coberta de todos os pecados dos homens ante a divina justiça, e que devia pagar com o preço de penas inauditas e com o desembolso de todo o seu sangue. Exercia contínuos atos de profunda e heróica humildade. Eis, ó minha filha, a grandíssima diferença da minha humanidade com a humanidade das criaturas, que perante a minha é apenas uma sombra, até a de todos os meus santos, porque a criatura é sempre criatura e não sabe quanto pesa a culpa como eu a conheço, embora sejam almas heróicas que ao meu exemplo se ofereceram a sofrer as penas de outros. Mas estas não são diferentes daquelas das outras criaturas. Não são coisas novas para elas, porque estão formadas do mesmo barro. Além disso, só pensar que essas penas são causa de novas aquisições e que glorificam a Deus é uma grande honra para eles. Além disso, a criatura está restrita no cerco onde Deus a colocou e não pode sair destes limites com os quais Deus o cercou. Oh, se estivesse em seu poder fazer e desfazer, quantas outras coisas fariam? Cada um chegaria às estrelas. Mas minha humanidade divinizada não tinha limites, senão que voluntariamente se restringia em si mesma. E isto era um entrelaçar todas as minhas obras de heróica humildade. Tinha sido esta a causa de todos os males que inundam a terra, isto é, a falta de humildade. E eu, com o exercício desta virtude, devia atrair da justiça divina todos os bens. Ah, sim, que não partem de meu trono resgates de graças, senão por meio da humildade. Nenhum bilhete pode ser recebido por mim se não contém a assinatura da humildade. Nenhuma oração escuta meus ouvidos e move a compaixão meu coração, se não está perfumado com o aroma da humildade. Se a criatura não chegar a destruir o germe de honra, de estima, e isto se destrói com chegar a amar, a ser desprezada, humilhada, confundida, sentirá um entrelaçamento de espinhos ao redor de seu coração. Perceberá um vazio em seu coração que lhe dará sempre incômodos e a tornará muito diferente de minha santíssima humanidade. E se não chegar a amar as humilhações, no máximo poderá conhecer-se um pouco a si mesma, mas não resplandecerá diante de mim, vestida pela bela e agradável vestidura da humildade. Quem pode dizer quantas coisas compreendia sobre esta virtude e a diferença entre conhecer-se a si mesmo e a humildade? Parecia-me tocar com a mão a diferença destas duas virtudes, mas não tenho palavras para me explicar. Para dizer alguma coisa, me sirvo de uma ideia, por exemplo. Um pobre diz que é pobre, e mesmo a pessoa que não o conhecem e que talvez possam crer que possui alguma coisa,
ele lhes manifesta com franqueza sua pobreza. Pode-se dizer que se conhece a si mesmo e diz a verdade, e por isso é mais amado. Move aos demais a compaixão de seu miserável estado, e todos o ajudam. Isto é o conhecer-se a si mesmo. Se depois aquele pobre, envergonhado de manifestar a sua pobreza, se vangloriasse de que é rico, enquanto todos sabem que nem sequer tem vestidos para se cobrir e que morre de fome, o que aconteceria? Todos o desprezam. Ninguém o ajuda a chegar a ser sujeito de zombaria e de ridículo a qualquer que o conhece. E o miserável, indo de mal a pior, acaba por perecer. Tal é a soberba diante de Deus e mesmo diante dos homens. E eis que quem não se conhece a si mesmo já está fora da verdade e se precipita pelo caminho da falsidade. Agora, a diferença com a humildade, embora me pareça que são duas irmãs nascidas do mesmo parto e que jamais se pode ser humilde se não se conhece a si mesmo, é, por exemplo, um rico que, despojando-se por amor das humilhações de suas nobres vestes, cobre-se com miseráveis trapos, vive desconhecido e ninguém manifesta quem ele é. Confunde-se com os mais pobres, vive com os pobres como se fosse igual a eles. Faz dos desprezos e confusões as suas delícias. E esta é a bela irmã do conhecimento de si mesmo, isto é, a humildade. Assim, a humildade chama à graça. A humildade rompe as cadeias mais fortes, como são o pecado. A humildade supera qualquer muro de divisão entre a alma e Deus, e Ele a devolve. A humildade é a pequena planta, mas sempre verde e florida, não sujeita a ser roída pelos vermes, nem os ventos, nem a granizada, nem o calor poderão lhe fazer mal, nem murchar minimamente. A humildade, embora seja a mais pequena planta, sempre tira ramos altíssimos que penetram até o céu e se entrelaçam ao redor do coração de nosso Senhor. E só os ramos que saem desta pequena planta têm livre a entrada nesse coração adorável. A humildade é a âncora da paz nas tempestades, nas ondas do mar desta vida. A humildade é sal que tempera todas as virtudes e preserva a alma da corrupção do pecado. A humildade é a erva que brota no caminho pisado pelos caminhantes, que enquanto é pisada desaparece, mas logo se vê surgir de novo mais bela do que antes. A humildade é como um enxerto nobre que enobrece a planta silvestre. A humildade é o ocaso da culpa. A humildade é a recém-nascida da graça. A humildade é como a lua que nos guia nas trevas da noite desta vida. A humildade é como aquele ganancioso negociante que sabe negociar bem suas riquezas e não esbanja nem sequer um centavo de graça que lhe vem dada. A humildade é a chave da porta do céu. Assim, ninguém pode entrar nele se não tiver bem guardada esta chave. Finalmente, caso contrário, eu nunca iria terminar e alongar-me muito. Humildade é o sorriso de Deus e de todo o empírico, e o choro de todo o inferno. Capítulo 29, 17 de janeiro de 1900. A maldade e astúcia do homem. Esta manhã, meu adorável Jesus ia e vinha, mas sempre em silêncio. Depois senti-me sair de mim mesma e ouvia Jesus dizer-me por trás: o homem diz, porque já não há retidão. Até que as coisas estejam deste modo, não poderemos ter nenhum êxito em nossos planos. Finjamos virtude, finjamos ser retos, mostremo-nos verdadeiros amigos externamente, porque assim será mais fácil tecer as nossas redes e atraí-los ao engano.
E quando sairmos para apanhá-los e fazer-lhes mal, cada um, acreditando nos amigos, tê-los-emos em nossas mãos. Vai um pouco até onde chega a astúcia do homem. Depois disto, o bendito Jesus, querendo um ato de reparação especial, parecia que me tirava a vida, oferecendo-me a divina justiça. No momento em que isso acontecia, eu acreditava que Jesus me fazia terminar esta vida. Então lhe disse: Senhor, não quero ir para o céu sem suas insígnias. Primeiro me proteja e depois me leve. Assim me trespassou as mãos e os pés com os pregos, e enquanto isto fazia, com grande amargura minha, ele desapareceu e eu me encontrei em mim mesma, e disse para mim: Aqui estou eu ainda. Ah, quantas vezes me fez meu amado Jesus! Tem uma arte especial para sabê-lo fazer, porque me faz crer que devo morrer, e então eu rio-me do mundo, das penas, rio-me de ti mesmo, porque terminou o tempo de estar separados. Não haverá mais intervalos de separação, mas apenas começo a rir quando me encontro outra vez atada pelas correntes da prisão deste frágil corpo. E, esquecendo o ter começado a rir, continuo o pranto, os gemidos, os suspiros da minha separação de ti. Ah, Senhor, faça-o logo, porque me sinto impelida fortemente a ir. Capítulo 30, 22 de janeiro de 1900. Correspondência à graça. Depois de ter passado dias amargos de privação, meu pobre coração lutava entre o temor de havê-lo perdido e a esperança de talvez poder vê-lo de novo. Ó Deus, que guerra sangrenta teve que sustentar este meu pobre coração. Era tanta pena que agora se congelava e agora era exprimido como sob uma prensa e gotejava sangue. Enquanto estava neste estado, senti-me próximo do meu doce Jesus, que, tirando um véu que me impedia vê-lo, finalmente pude fazê-lo. Logo lhe disse: Ah, Senhor, já não me amas? E ele: Sim, sim, o que recomendo é a correspondência à minha graça. E para ser fiel deve ser como aquele eco que ressoa dentro de um vazio, que não apenas começa a emitir-se a voz, imediatamente, sem o mínimo atraso, se ouve ressoar o eco. Assim você não apenas comece a receber minha graça, sem nem sequer esperar que a termine de dar, imediatamente começa o eco de sua correspondência. Capítulo 31, 27 de janeiro de 1900. A ordem das virtudes na alma. Continuo a ficar quase privada do meu doce Jesus e minha vida desfalece pela dor. Sinto um tédio, um aborrecimento, um cansaço da vida. Ia dizendo em meu interior: Oh, como se estendeu meu exílio! Que felicidade seria minha se pudesse desatar as ataduras deste corpo e assim minha alma empreenderia livre o voo para meu sumo bem. Então um pensamento me disse: E se você for ao inferno? E eu, para não chamar o demônio a combater-me, logo rejeitei dizendo: Pois bem, também no inferno enviarei os meus suspiros ao meu doce Jesus. Também ali quero amá-lo. Enquanto eu estava neste e outros pensamentos, que seria muito longa a história, se eu os dissesse todos, o amável Jesus por pouco tempo fez-se ver, mas com um aspecto sério, e disse-me: Ainda não chegou o seu tempo. Depois, com uma luz intelectual, me fazia compreender que na alma tudo deve estar arrumado. A alma possui muitos pequenos apartamentos onde cada virtude toma seu lugar. E se bem se pode dizer que uma só virtude contém em si todas as demais, e que a alma, possuindo uma só, é cortejada por todas as outras virtudes. Mas, apesar disso, todas são distintas entre elas, tanto que cada uma tem seu lugar na alma. E eis que todas as virtudes têm seu princípio
no mistério da Santíssima Trindade, que enquanto é una, são três pessoas distintas, e enquanto são três, são uma. Compreendia também que estes apartamentos na alma ou estão cheios de virtudes ou de vício oposto àquela virtude. E se não está nem a virtude nem o vício, ficam vazios. Parecia-me que, como uma casa que contém muitos quartos, todos vazios, ou uma cheia de serpentes, outra de lama, outra cheia de alguns móveis cobertos de pó, outra escura. Ah, Senhor, só você pode pôr em ordem minha pobre alma. Capítulo 32, 28 de janeiro de 1900. A mortificação. Continua o mesmo. Esta manhã Jesus me transportou para fora de mim mesma. E depois de tanto tempo, parece que vi Jesus com clareza, mas me via tão má que não me atrevia a dizer uma só palavra. Nos olhávamos, mas em silêncio. Naqueles olhares mútuos, compreendia que meu bom Jesus estava cheio de amargura, mas não me atrevia a dizer-lhe que as derramasse em mim. Então ele mesmo se aproximou e começou a derramá-las, e eu não podia contê-las, conforme as recebia, lançava-as por terra. Então ele me disse: O que você faz? Você não quer mais participar de minhas amarguras? Você não quer me dar mais alívio nas minhas dores? E eu: Senhor, não é a minha vontade. Eu mesma não sei o que me aconteceu. Sinto-me tão cheia que não tenho onde as conter. Só um prodígio teu pode alargar o meu interior, e assim poderei receber as tuas amarguras. Então Jesus me marcou com um grande sinal da cruz e derramou de novo. Assim parece que pude contê-las, e depois acrescentou: Minha filha, a mortificação é como o fogo que faz secar todos os humores. Assim a mortificação seca todos os humores maus que há na alma e a inunda de um humor santificante, de modo que faz germinar as mais belas virtudes. Capítulo 33, 31 de janeiro de 1900. Correspondência à graça. Depois que Jesus veio várias vezes, mas sempre em silêncio, eu me sentia um vazio e uma pena porque não ouvia a voz docíssima de meu doce Jesus. E ele, retornando quase para me contentar, me disse: A graça é a vida da alma. Assim como ao corpo dá vida a alma, assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida só ter alma, senão que necessita também de um alimento para nutrir-se e crescer à devida estatura. Assim, a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. E qual é esse alimento? É a correspondência. Assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que a conduz ao céu, e à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. Depois acrescentou: Qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. A alma olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é senão pó, que vendo toda a sua confiança, porá na graça, tanto que a fará dona, e a graça, tomando domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. O que será a alma sem a graça? Parecia-me como o corpo sem a alma, que se torna pestilento e se enche de vermes e podridão por toda parte, tanto que se faz objeto de horror à mesma vista humana. Assim a alma sem a graça torna-se tão abominável que dá horror à vista, não dos homens, mas daquele Deus 3 vezes santo. Ah, Senhor, livra-me de tanta desgraça e do monstro abominável do meu pecado. Capítulo 34, 4 de fevereiro de 1900. Desconfiança. Encontrando-me num estado cheio de desencorajamento, especialmente pela privação do meu sumo bem,
Esta manhã, apenas deixando-se ver, disse-me: o desânimo é um humor infeccioso que infecta as mais belas flores e os mais agradáveis frutos e penetra até o fundo da raiz, de modo que naquele humor infeccioso invadido toda a árvore a murcha, a torna esquálida, e se não lhe põe remédio, regala com o humor contrário, com aquele humor mau se introduz até a raiz, seca a raiz e faz cair por terra a árvore. Assim acontece a alma que se embebe deste humor infeccioso de desalento. Apesar de tudo isso, que eu me sentia ainda desalentada, toda encolhida em mim mesma, e me via tão má que não me atrevia a me jogar para o meu doce Jesus. Minha doce mente estava ocupada pensando que para mim era inútil esperar como antes as virtudes vistas dele. Suas graças, seus carismas, tudo para mim tinha terminado. E ele quase me repreendeu e adicionou: o que você faz? O que você faz? Você não sabe que a desconfiança deixa a alma moribunda? Que pensando que deve morrer, não pensa mais em nada, nem em adquirir, nem em comerciar, nem em embelezar-se mais, nem em pôr remédio a seus males. Não pensa outra coisa senão que para ela tudo terminou. E não só volta a alma moribunda, senão que a desconfiança põe a todas as virtudes em perigo de expirar. Ah, Senhor, imagino ver este aspecto de desconfiança triste, murcho, medroso e todo trêmulo, e toda a sua maestria, não com outra astúcia, mas apenas com o medo, conduz as almas para o túmulo. Mas o que é pior é que este aspecto não se mostra como inimigo, porque então a alma poderia burlar-se de seu medo, senão que se mostra como amigo e se infiltra tão docemente na alma que, se a alma não está atenta, parece-lhe que é um amigo fiel, que agoniza junto e chega a morrer junto com ela. Dificilmente se saberá libertar-se de sua artificiosa maestria. Capítulo 35, 5 de fevereiro de 1900. Continuando o meu estado com um pouco mais de ânimo, embora não perfeitamente livre, meu amadíssimo Jesus, ao vir, me disse: minha filha, às vezes a alma sente uma luta em alguma virtude, e a alma, esforçando-se, supera aquele combate. Então a virtude fica mais resplandecente e mais radiada na alma. Mas a alma deve estar atenta para evitar que ela mesma não forneça a corda para fazer-se atar pela desconfiança, e isto a fará ao restringir-se sempre, sem sair jamais no círculo da verdade, que é o conhecimento do próprio nada.